Bom, vamos dar início à parte de fazer o back-end do projeto. No final, a gente vai receber do servidor back-end as respostas ou inserir, atualizar ou deletar um registro. Já que tendo tudo instalado, é só acessar o CMD. A gente precisa primeiro ligar o banco de dados que iremos utilizar é o Mongo. Tá ligado? Perfeito. Agora a gente vai precisar criar os arquivos do servidor. Eu vou abrir outro CMD, prompt de comando e vou digitar. Bora, primeiro até o desktop. Você pode escolher qual digital você quiser, mas não importa não ser o desktop ou o documents. Mas nesse projeto a gente prefere usar no desktop, ficar tudo manejado, legal. Bom, mkd para criar um diretório e o diretório vai ser projeto de site, de CRUD, pronto, projeto de CRUD. cd projeto de CRUD, nós já estamos nesse projeto. E aqui nele, cd não tem nada. Então a gente precisa fazer um novo diretório dele, só para ficar bem organizadinho. mkd backend, vai ser o servidor. Agora cd backend para a gente anotar na pasta. E eu vou querer criar uma pasta aqui para ficar organizado a mkd DAO. Agora a gente vai ver aqui, tem um DAO. Por que eu criei esse DAO? Para deixar mais organizado o projeto. Bom, depois de criado, nós precisamos iniciar o servidor. Iniciar a construção do servidor. E já que vamos mexer com o Node.js, a gente precisa dar primeiro um npm init nesse diretório. O que esse npm init vai fazer? Ele vai declarar aqui, ó, estou criando um novo projeto Node.js nesse diretório. E vai criar um package.json para controlar todos os módulos e bibliotecas que a gente instalar nesse diretório. Você pode dar enter até acabar. Ele já tá tudo por padrão. Essa parte aqui é interessante. Ele vai retornar aqui o backend, que é o nome da parte que ele tá, a versão, tu pode mudar isso depois, descrição, já que eu não mudei nada. Amém. Se tiver algum site hosteado que vai apontar para esse endereço, ele vai procurar esse arquivo index.js. Se não quiser, beleza. Diz ok, yes. Agora se eu der um D, ele criou um package.json. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora temos um diretório para começar. Eu vou, com a ajuda do Atom, abrir esse diretório. Abrindo Atom. Em alguns computadores, só digitar Atom P que você vai abrir no diretório. No meu computador, isso não acontece e até hoje não entendo porquê. Bom, esse aqui é nosso projeto que vai ser feito depois. Eu vou adicionar projeto folder, área de trabalho, projeto CRUD, backend, beleza. Pronto. Adicionado essa pasta aqui, a gente vai criar um arquivo chamado server.js. É aqui que vai ficar o nosso Node.js, o seu servidor. A parte de frente do servidor, porque a parte de trás que vai conectar com o Mongo a gente vai fazer depois. Bom, esse aqui é o Mongo, vou deixar isso aqui embaixo. E eu vou precisar importar uma biblioteca aqui, que vai ser o Express npm, nesse diretório npm install express -save. É importante botar esse -save, porque se não botar ele, simplesmente você vai baixar, mas não vai botar no package. E aí, vamos começar a instalação.
Instalação terminada. Se a gente clicar aqui no package.json, ele vai mostrar tudo que foi feito aqui. Criou um novo arquivo, script, licença, express, ó, dependência. Ele criou uma nova dependência aqui, que é o express. E se você parar para ver, ele criou uma nova pasta, que é o node módulos, que tem o express aqui dentro. Comumente aqui já vem a biblioteca do body parser, mas é melhor por garantia instalar depois. Beleza, fechar isso aqui. Vai ser, vamos fazer algo bem simples aqui. Const express igual a require express. Salvei. Agora eu vou declarar um const, não, melhor, um var igual a express. Eu declarei que essa app vai ser express. E aqui eu vou usar a primeira stack do express. Eu posso definir que esse app para receber um get nesse diretório que vai ser o site. E vai ter uma function, pode ser uma função anônima, que pode ser uma função arrow se quiser, que vai receber uma requisição e vai enviar uma resposta. E eu vou botar aqui res.send. Pronto, funcionou. Console.log, só para ter uma garantia. Recebi uma requisição. Tudo bem, agora a gente precisa ligar esse servidor app listen e vai receber uma porta, vou botar na 3000, que vai receber o parâmetro vai ser uma função, pode ser uma função anônima, pode ser qualquer função que pode executar. E eu vou botar aqui para servidor 1. Bom, aqui no que salvamos, aqui eu vou dar um comando chamado node no server.js. Ó, servidor 1, ele ligou. Usando um simulador de requisição HTTP, pode ser o Insomnia que a gente vai usar na apresentação, mas no Windows eu recomendo usar o Postman. Carregando o Postman. Com o Postman carregado, a gente vai digitar a gente vai escolher, para falar a verdade, o tipo de requisição que a gente vai querer. Aqui tem uma lista, qualquer coisa, ler documentação para entender. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Só para deixar claro que isso aqui tem em qualquer canto. Eu vou botar isso aqui com esse diretório, esse daqui. Se eu der um send, ó, eu recebi um funcionou. Isso daqui mandou como resposta um funcionou. E se eu ver aqui no servidor, ó, recebi uma requisição. Legal, funcionou no servidor. Vamos agora montar uma conexão. File down connection.js. Perfeito. Mas antes de fazer isso, a gente precisa importar umas coisas. Eu vou derrubar o servidor. Eu preciso de alguns pacotes para fazer isso aqui rodar. Então, a gente vai baixar o body parser, que é necessário se a gente for responder requisição através de JSON. Vou instalar ele. E eu vou precisar do Mongoose. Mongoose. O que é Mongoose? O Mongoose é um framework que facilita nossa conexão com
o banco de dados MongoDB. Vai poupar verbosidade. Então, instala o Mongoose. Agora a gente precisa instalar, por último, um pacote chamado CORS. Para que serve o CORS? O CORS serve para permitir que um servidor que não seja o Mongo, o servidor de origem, se conecte não, corrigindo, que não seja o Node.js, se conecte ao Node.js, ao seu Node.js. Isso é coisa de segurança, para não permitir que um hacker entre no seu servidor de outro servidor. Então a gente vai ter que criar uma lista de permissões de IP para permitir o acesso às requisições desse servidor. Então a gente vai instalar o CORS. Tudo bem. E eu vou pausar o vídeo rapidamente porque é um jogo rápido isso e a gente precisa agilizar as coisas. Então quando eu voltar aí, todo o código do connection vai estar pronto. Voltando aqui. Pronto. O que eu fiz? Eu importei o Mongoose. Criei uma classe do tipo esquema e conectei o Mongoose. Aqui eu, diferente de outras bibliotecas, o Mongoose já conecta direto no database. No database mesmo. Bom, eu criei uma conexão, testei ela. Aí, um detalhe importante, o Mongoose trabalha com modelos. Então você tem que criar um modelo igualzinho ao seu banco de dados. E tu vai definir uma classe para usando esse modelo. E essa classe vai ter uma chave, um modelo e a coluna que vai estar alinhada com o Mongo. Não é bem uma coluna, é um outro nome, é o documento. Eu me enganei, é o documento. Bom, aqui estão as funções de inserir. Vai receber um objeto, ele cria um novo usuário, ele salva o usuário. O listar, ele recebe só uma resposta que vai enviar lá do servidor. E aqui nessa resposta ele manda os documentos. Esses documentos vai ser todos os usuários que existem dentro do banco. Por quê? Porque a gente está usando o usuário find. Isso é generalizado, já que eu não passei nenhum parâmetro, isso é generalizado que eu quero todos os outros usuários. O excluir recebe um objeto e exclui. Aqui delete one recebe objeto e recebe uma função para poder fazer tudo o que a gente quiser. Bom, o update é mais interessante. Ele vai fazer o seguinte: eu criei um usuário do tipo usuário que recebi do corpo da requisição. Eu imprimi na tela só para facilitar, mas eu procurei o usuário pelo ID no banco de dados. E ele vai botar aqui na resposta tudo que ele achar. Só que como só tem só um ID, ele só vai achar só um. Então eu já apontei para ele aqui. Eu setei que ele vai receber o corpo da requisição, que vai ter o mesmo ID. E só vai mudar o nome e a senha. Beleza. Eu salvei. E pronto. Aqui eu estou com sucesso. Agora a gente vai ter que preparar o nosso banco para receber, para se comunicar com esse arquivo aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou parar o vídeo para voltar com o código já pronto. E aqui eu voltei com o código todo pronto. Olha só, Express, Cry Express, requeri o CORS, o body passer, eu requeri as funções do connection.js lá do DAO, o CORS que eu expliquei, a origem da requisição que vai ser o servidor front-end que vai ser explicado em breve. Eu passei o body passer, eu botei para usar o CORS como middleware, o body passer. Eu criei o get que vai retornar
toda a lista de usuários, eu criei o delete que vai passar para os QI, o post que vai para inserir e o put que vai fazer o update. No final o servidor vai ficar on. Vai salvar. Servidor on. Vamos fazer um teste? Como é o listar, né? 300. É o get. Listar is not a function. Bom, esse erro aqui comumente é porque eu não salvei o projeto. Aqui eu vou dar um novo servidor, beleza, e vou requisitar. Voltou vazio porque no nosso Mongo não tem nada, ó, não tem nem a database ainda, mas não precisa criar porque vai criar automaticamente quando ele passar por lá. E é isso. A próxima parte agora vai ser o front-end. Basicamente esse aqui é o código básico para conectar. Se fôssemos explicar, demoraria mais de 2 horas. Esperançosamente 1 hora, tudo rápido. Agora o próximo passo é criar um front-end. Agora nós vamos dar continuidade ao projeto CRUD com parte do front-end. No front-end vamos utilizar Angular, que é um framework da Google para a criação de aplicações web do lado do cliente. Nós vamos utilizar uma ferramenta para criar a pasta do front-end, que já vai criar com todos os pacotes necessários para desenvolver utilizando o framework. E essa ferramenta é o Angular CLI, que nós vamos ter que instalar com o npm install -g @Angular CLI. Terminada a instalação, agora nós vamos criar, né, o nosso ambiente Angular com o comando ng new, o nome da parte que nós vamos criar, que vai ser front-end. Agora ele pergunta se nós queremos utilizar o Angular Routing, que vai ser para fazer a navegação entre as páginas. Nós vamos utilizar no nosso projeto. E a folha de estilo, que no nosso caso vai ser o CSS. Agora que criamos o projeto, nós podemos abrir ele com o Visual Studio Code. No Visual Studio Code, vamos em File, Open Folder e selecionamos o diretório do projeto onde criamos, que é o projeto CRUD. Selecionamos a pasta Front-End. Aqui nós podemos perceber toda uma estrutura de pastas aqui, né? Tem o E2E, que é para fazer teste, né? Node módulos, né? Os módulos que nós vamos utilizar. Dentro da pasta SRC vai ser onde vai ficar o código-fonte da aplicação. Nós temos vários arquivos de configuração aqui, .json e tal, mas o arquivo que vai nos importar mesmo é o que está aqui dentro do app. Né? O app routing, que foi o que nós escolhemos na hora da instalação, nós vamos ver ele mais para frente. E aqui o app component é o meu componente raiz de uma aplicação Angular. Toda aplicação Angular, né, o Angular, ele é desenvolvido orientado a componente. E como é que é isso? O que é um componente no Angular? Um componente define uma classe que contém dados, lógica de aplicação e um modelo HTML. Então, se nós entrarmos aqui, nós vamos ver que dentro do meu componente, eu uso o decorator para definir que essa classe é um componente e estou exportando aqui um dado, ó, Title Front-End. E eu também estou declarando aqui o template do meu componente com HTML e o CSS. Ou seja, um componente ele incorpora, né, encapsula toda essa parte, tanto o HTML quanto a lógica de programação que vai ter por trás, quanto os dados que vão aparecer naquele componente de tela, digamos assim. Nós vamos criar um CRUD básico de usuário, né? E para isso nós vamos precisar criar um componente novo aqui, que vai ser um componente de listar usuário. Para isso vamos aqui no nosso terminal, que se não tiver aberto de vocês é só teclar Ctrl Shift aspas duplas, e vamos digitar ng generate component para criar um componente.
e digitar o nome listar usuários. Pronto, vocês podem perceber que criou aqui uma pasta, né? Dentro da pasta app, criou uma nova pasta chamada listar usuários. Dentro dela, né, tem todos os arquivos necessários para um componente, né? Tem esse arquivo aqui, spec.ts, que é um arquivo focado para fazer testes unitários de componente. Nós não vamos focar nele nesse tutorial. Vamos abrir aqui o listausuário.component. E aqui dentro, né, que é a parte onde fica a lógica de programação, nós vamos criar um dado aqui para apresentar na tela. Vou chamar aqui de usuários. Na verdade, eu vou criar um vetor de usuário aqui, né, que é o que nós vamos cadastrar. Vou dizer que o nome dele é Isaltino. E tem a senha 23. Tem um vetor aqui com apenas um usuário, né? E eu quero mostrar isso na tela. Podemos abrir aqui o meu listar usuário component.html. Esse aqui é o meu template básico, quando eu crio um novo componente. Vamos apagar isso aqui, né? E nós vamos criar aqui uma estrutura para mostrar uma lista de usuários de forma dinâmica, vinculando os dados que estão no meu componente.ts. Vai ficar mais ou menos assim. Criar uma lista aqui, né? E cada item dessa lista, né, eu vou fazer um for, vou usar a diretiva ngFor, que é um outro conceito de Angular. As diretivas, elas são responsáveis por modificar os elementos do DOM e o seu comportamento. Então, aqui nós já estamos utilizando dois conceitos de Angular, que é a diretiva, que eu vou modificar os itens da lista, né, quantidade de itens que vai ter nessa lista, de acordo com meus dados, né? E o data binding, a vinculação de dados, que aqui dentro da diretiva eu posso colocar aqui como atributo, né, a variável usuários que eu criei lá no meu componente.ts. Bom, aqui eu vou mostrar o nome do usuário e a senha do usuário, né? Só estou formatando aqui usando uma classe CSS que eu defini aqui rapidinho. E se nós salvarmos aqui, antes de testar, né, antes de subir o servidor, nós vamos adicionar esse componente que nós acabamos de criar dentro do componente raiz, senão não vai aparecer nada na tela. Então, aqui no app component, nós vamos apagar tudo isso aqui, menos o router outlet, porque a gente vai usar depois para fazer o roteamento entre as páginas. Então, para eu colocar um componente dentro do outro, né, eu só vou utilizar uma tag com o nome que está definido dentro do .ts, dentro do selector. Então, esse nome aqui é o que eu vou colocar como tag em um outro componente, no HTML de outro componente. E aí ele vai renderizar aquele componente aqui dentro, certo? Então, se eu salvar aqui no terminal e servir a minha aplicação Angular, né? Vou dar um ngserver. Ele vai compilar tudo. Já compilou e agora nós podemos ver lá no nosso navegador, podemos entrar no localhost na porta 4200, que é a porta padrão do Angular. Algo deu errado aqui. Vamos abrir aqui o console para saber. Tá. O nome não está definido dentro do usuário. Tem um pequeno erro de sintaxe aqui, né? Qualquer errinho no TypeScript é assim mesmo. Vamos compilar novamente e vamos ver o que aparece. Pronto, agora apareceu o que nós queríamos. Pronto, agora se vocês quiserem adicionar mais mais objetos, né, dentro desse array aqui, eu vou só, para ser mais rápido, vou só copiar aqui. O nome agora vai ser Rui. E a senha vai ser 456. Se eu compilar novamente,
e vou aqui no navegador, vai aparecer 2 objetos na lista, certo? Agora eu já consigo mostrar os objetos numa lista no meu HTML, certo? Mas agora eu preciso que os meus dados sejam os dados que eu adicionar no banco, né? Então, eu vou fazer as requisições para o banco através de requisição HTTP. Porém, como requisição, requisição HTTP não é uma funcionalidade específica do meu componente, porque o meu componente é apenas para listar usuários na tela, o que o Angular nos aconselha, quando nós tivermos esse tipo de situação, é criar o serviço. E o que é um serviço? Um serviço, ele é uma classe, né, que tem um propósito bem definido, digamos assim. Tem um propósito específico. Toda vez que eu tiver dados ou lógica de programação que não estão associadas diretamente ao meu componente, eu posso criar um serviço e fazer com que o meu componente acesse esse serviço específico. Então, nós vamos criar um serviço para fazer requisição HTTP. Para criar um serviço, nós vamos aqui no terminal, vamos aqui nesse maisinho, né? Vamos abrir um novo terminal. Vamos digitar o seguinte comando, ng, G, né, de generate, S de serviço, ng, né, para usar do Angular CLI, G de generate, S de serviço e o nome do serviço que nós vamos criar, que vai ser o HTTP. Pronto, agora vocês podem perceber aqui que ele criou esse arquivo http.service, né? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é tirar esse provider em root, certo? Bom, para fazer as requisições HTTP, nós vamos utilizar um módulo chamado HTTP Client, um módulo do Angular para fazer esse tipo de requisição. Para eu utilizar esse módulo, eu tenho que importar ele aqui dentro do meu serviço, certo? Dessa forma. E colocar aqui dentro do construtor private HTTP do tipo HTTP Client, certo? Mas não somente isso é suficiente para a gente utilizar o módulo. Eu também tenho que importar o módulo HTTP Client dentro do meu App Module. Então, vamos lá. Dentro do App Module, eu tenho que importar aqui o HTTP Client Module e adicionar aqui dentro do import, né, esse módulo que eu acabei de importar, HTTP Client Module, certo? E aproveitando que nós já estamos aqui no App Module, todo serviço que eu crio, eu vou ter que adicionar ele aqui dentro do Providers. Quer dizer que ele é um provider, certo? Então, eu vou ter que importar meu serviço aqui também. Assim. E adicionar ele dentro do provider. HTTP Service. Certo? Bom. Agora nós podemos configurar o meu serviço. Vou precisar aqui de uma variável para guardar a URL, onde nós vamos fazer a requisição, né? Lá onde está o localhost, lá onde está o nosso back-end, certo? Vou declarar uma URL aqui com localhost 300 e vou declarar outra variável aqui que vai guardar o meu vetor de usuários, né? Chama ela de usuários, dizer que ela é igual a um vetor vazio, certo? Bom, agora eu vou criar o meu método HTTP para fazer a requisição GET. O meu método ficou assim, então. GET usuários, né? this.http.get, vou passar o URL, onde eu vou fazer essa requisição, certo? .subscribe, e aqui o subscribe ele vai ficar esperando essa requisição retornar alguma coisa para mim. Quando ela retornar, ele vai pegar e colocar isso dentro do... Eu vou passar uma função para ele por parâmetro, né? Um callback, e aí o primeiro parâmetro dessa função, o único parâmetro dessa função eu vou chamar de data, né? Vai ser o retorno da minha requisição. Então,
eu vou apagar tudo que tiver no usuário, porque eu estou pensando mais à frente, quando eu vou, em tempo de execução, atualizar, né, essa minha lista. Então, eu vou puxar todos, vou apagar tudo que está lá e vou preencher novamente essa minha lista. Aí eu faço aqui, barro vetor, né, que eu recebo na requisição, e coloco cada usuário dentro do vetor usuário, certo? Agora, para o meu componente listar utilizar esse serviço, eu vou precisar usar outro conceito de Angular aqui, que é a injeção de dependência. Como o meu componente precisa desse serviço para mostrar esses dados na tela, então nós podemos dizer que o meu componente é dependente desse serviço. Então, eu vou precisar injetar essa dependência aqui dentro do meu componente. E essa injeção de dependência no Angular ocorre através do construtor. Eu vou ter que importar aqui esse componente, esse serviço, na verdade. Bem, na verdade, o import já foi feito automático até, né? Quando eu criei o serviço, aqui em cima, o HTTP Service do serviço que eu criei, certo? Eu vou precisar injetar ele aqui no construtor. Como é que eu vou fazer isso? Private, HTTP, HTTP Service. Na verdade, eu vou colocar HTTP Service aqui. Certo? Bom, a partir de agora, esse meu serviço está injetado dentro desse meu componente Angular. Agora eu posso usar aqui, chamar, quando o meu componente inicializar, eu posso dizer para ele que é para ele fazer requisição dos usuários, certo? Que estão lá no meu banco de dados. Então, vou dizer aqui this.httpservice.getUsuários, certo? Tá. Porém, os dados que eu estou mostrando na minha tela ainda são os dados estáticos que eu criei, né? E os dados que eu quero mostrar estão lá dentro do HTTP Service, do meu serviço. Então, como é que eu vou fazer aqui? Vou dizer que o usuário que eu tenho aqui é um vetor vazio, né? Vou fazer o seguinte, this usuários vai ser igual a HTTP Service.usuários. Ou seja, a partir de agora, todo usuário, né, que estiver lá no meu serviço vai ser o mesmo usuário que está aqui dentro do meu componente, certo? Agora eu posso salvar. Só verificar aqui se está tudo certo. E eu posso verificar lá, como ele já está aqui compilando automaticamente, né? Posso verificar lá no localhost como é que se deu tudo certo. Não está aparecendo nada aqui. Não deu nenhum erro. Deixa eu ver aqui. Tá. Tem que chamar como método, né? Certo. Vamos ver agora. Pronto. Agora está listando tudo que já estava pré-cadastrado no meu banco de dados. Agora nós vamos criar um componente para cadastrar usuários no banco de dados, certo? Lá no terminal, né? Abra um novo terminal aqui. Vamos digitar o comando ng g c de componente, g para criar, c de componente, e o nome do componente vai ser cadastrar usuário. Criado o componente, né? Nós vamos aqui podemos ver aqui, né? Vazio, sem nada. Componente errado. Vamos fechar esses outros componentes aqui. E tá. Vamos abrir o nosso serviço, né? Vamos começar criando o serviço para cadastrar o usuário. Nós vamos aqui criar cadastrar usuários, que ficou assim, eu recebo um parâmetro, né, o meu usuário que eu vou cadastrar, eu faço uma requisição post, passando o URL, né, barra inserir, que já está configurado lá no Black, passo no body o meu usuário, e quando eu receber uma resposta de que ele foi inserido, né, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um get usuário, vou atualizar a minha lista de usuários que eu tenho no meu serviço. Agora eu vou abrir o meu cadastrar
usuário componente.ts, né? E eu vou injetar o meu serviço aqui para poder utilizar. Tá, da seguinte forma, importando aqui e colocando dentro do construtor. Eu vou criar aqui uma variável de usuário com um usuário, digamos assim, vazio, né? Que tem um nome igual a uma string vazia e a senha igual a uma string vazia. Certo? Agora eu vou criar um método para cadastrar o usuário. Curiosamente vai ser cadastrar o usuário. E aí eu só vou passar receber, no caso, eu vou utilizar esse método no meu HTML. Então eu vou receber um usuário, né? Na verdade não, né? Eu vou passar o usuário que já está aqui no meu componente. Então eu vou receber, eu vou fazer o seguinte, this.http cadastrar usuário. Eu vou passar no parâmetro o usuário que eu tenho aqui. Certo? Agora, nós vamos para o meu cadastrar HTML. Opa, abriu errado. Cadastrar usuário HTML. Apaga tudo isso daqui e vamos fazer uma tela de cadastrar aqui básica. Vai ficar mais ou menos assim, né? O nome, vou colocar dois inputs, né? E eu vou vincular esses inputs com o usuário nome e o usuário senha. Só que essa vinculação é diferente. Esse aqui que eu estou utilizando é o Two-Way Data Bind. O ng model, né? Com colchete e aspas, certo? Dessa forma, tudo que for mudado no meu componente, na parte de programação, vai refletir aqui no meu template. E tudo que for mudado no meu template, através de uma entrada do usuário, né, vai refletir também no que está lá na minha variável. Né? Então, eles estão vinculados dos dois sentidos, digamos assim. Tanto o nome quanto senha. E vou criar um botão aqui, né? Vou utilizar o Angular Material para dar uma estilização um pouquinho mais bonitinha. E chamo aqui o método cadastrar, né? Que foi o que nós criamos anteriormente. Só que para utilizar esse ngModel, eu vou ter que importar um módulo específico do Angular. Aqui no meu cadastrar usuário, vou ter que importar o Forms Module aqui, dessa forma. Eu vou ter que importar também ele dentro do meu module, certo? Dessa forma aqui, tá? Importando e colocando aqui dentro do import. Agora eu posso, antes de testar, né? Salva tudo e eu tenho que adicionar esse componente lá no meu componente raiz, então ele não vai aparecer na tela. Então eu vou aqui no app component.html e vou colocar o meu app cadastrar, não lembro como é que tá, selector, app cadastrar usuário, né? Padrão. Vou criar essa tag aqui, esse componente, dentro do outro. Né? Agora eu vou salvar e vamos ver como é que ficou lá na nossa tela. Tá compilando aqui, né? Bonitinho. Certo. Acabei colocando em cima da lista, mas tudo bem. Criei um componente agora aqui para cadastrar, né? E vamos tentar fazer um cadastro aqui básico. Outro alguém com senha, alguma senha. Vou clicar em cadastrar. Ele não fez um reload da lista aqui, por exemplo. Vamos ver se deu algum erro no console. Tá. Erro básico aqui porque nós criamos uma função cadastrar usuário, né? Dentro do meu componente e estou tentando chamar no HTML só cadastrar. Tem que ficar padronizado. Cadastrar usuário, certo. Vamos tentar novamente agora. Vamos cadastrar. Pronto.
Agora, automaticamente, né, como nós colocamos lá para ele atualizar a lista, assim que cadastrasse, automaticamente já criou-se um novo item aqui na lista com o meu novo usuário cadastrado, certo? Agora nós vamos fazer a parte do roteamento, né? Como eu já falei para vocês antes, vamos fechar aqui. O Angular já tem um módulo específico para fazer roteamento, né? E quando a gente escolhe com o route, ele já, com o routing logo lá no início, ele já cria aqui o app route module com uma configuração padrão, e já até colocou aqui dentro do meu componente raiz o router outlet. Então, tudo que eu vou precisar fazer agora, na verdade, é só setar os meus, dentro do meu routing module, setar os meus caminhos, né? Aqui dentro eu vou colocar, olha só, eu tive que importar, né, para dentro do módulo do routing, todos os componentes que eu vou querer rotear, né? O cadastrar e o listar. E aqui, dentro do path, dentro do route, né, eu vou criar um objeto que vai ter o path, né, que vai ser a URL que vai aparecer lá em cima, né, indicando já que ele está, e o componente que vai ser renderizado quando eu for para essa rota da minha aplicação, certo? Aqui embaixo eu estou setando uma rota padrão. Quando o path for vazio, né, quando ele entrar no path raiz, que é igual quando ele entra no site, ele vai ser redirecionado para o usuário, certo? E aqui o outro path que eu estou criando é o path de cadastrar. Então, quando ele clicar lá no botão, ele vai para uma tela somente de cadastrar e vai renderizar o componente cadastrar. Certo. Agora, para fazer o meu componente ir de um caminho para o outro, digamos assim, eu vou ter que ir aqui no meu... Vamos começar aqui pelo meu listar usuário, né? Fora da lista, eu vou criar um botão para eu ir para a tela de cadastrar. Vai ficar assim, né? Vou criar um link aqui, né? Uma tag A. Vou colocar o atributo router link. Vou dizer que ele vai para o link barra cadastrar, né? A partir do raiz para o barra cadastrar, que foi o que eu defini lá no meu router. E o botão aqui. Antes de testar, nós temos que tirar de lá do app component HTML, né? Porque nós instanciamos o componente lá, dentro do template, nós temos que tirar ele de lá, porque o router já vai estar fazendo o roteamento entre as páginas, certo? Então agora eu salvo e vamos testar. Se eu entrar aqui no diretório raiz, eu vou ser automaticamente registrado para cá. Se eu clicar em cadastrar, eu vou para a tela de cadastrar, certo? Nós apenas não fizemos ainda para quando clicar em cadastrar e voltar para a tela de usuário. Para fazer ele voltar para a tela de usuário, né, nós vamos ter que importar aqui dentro do cadastrar componente.ts, importar o location, né? Através do location nós vamos poder conseguir voltar para a nossa tela anterior, né? Para o último path que nós estávamos. Mas, como eu quero fazer isso só depois de cadastrar o usuário, então vamos fazer o seguinte. Vamos criar um location dentro do nosso serviço. Uma variável location. E o que acontece? Quando nós instanciarmos esse serviço aqui dentro, né, fazemos a injeção de dependência, eu vou dizer que... vou ter que aqui, dentro do construtor, colocar o location. Fazer a injeção de dependência aqui, certo? E dizer que o location do serviço vai ser igual ao location do meu componente atual, certo? Sendo feito isso, no nosso serviço, assim que eu terminar de cadastrar e disser para ele atualizar os usuários, eu vou dar um location.goback. Location.back, certo?
Agora vamos salvar e vamos testar. Vou entrar aqui no meu raiz novamente. E aí, vamos cadastrar um novo usuário, né? Vou cadastrar aqui um usuário de teste, senha 1, vou clicar em cadastrar. Vocês percebem que ele atualizou a lista e voltou para onde eu queria que ele voltasse, que é para a listagem de usuário. Agora vamos implementar o delete e o alterar, né? São bem simples os dois, tendo feito a parte mais difícil, né? Vamos fechar aqui delete. Como delete não tem router, não vamos lá para o router ainda, né? Vamos para o meu serviço, vamos criar um método de delete. O meu método delete eu vou utilizar um HTTP request dessa vez, né? E definido por dentro do parâmetro o método que eu vou utilizar, que é o delete. E vou passar a URL, né? Vou lá para o deletar e vou passar no body o usuário que eu quero deletar, certo? Quando essa requisição tiver uma resposta, eu vou simplesmente atualizar meus usuários. No meu listar usuários component agora, por exemplo, eu vou criar o botão, né, dentro da minha lista para deletar. Então vou colocar aqui dentro do LI, depois do spam, um botão, né, que quando clicado vai chamar um método deletar que vai receber o usuário, vai receber por parâmetro do usuário desse item específico, né? Nós ainda não implementamos esse método no meu listar component, né? Vamos criar um método deletar aqui rapidinho. E simplesmente vou receber por parâmetro e passar para o deletar do meu serviço, certo? Agora podemos testar para ver se está funcionando o deletar. Você vê que ele criou aqui, né? Não está muito arrumado, mas criou um botão do lado de cada usuário. Eu vou tentar deletar agora o teste 2. Simplesmente desapareceu. Eu vou dar um reload aqui para provar para vocês que no back-end já não tem mais esse objeto, certo? Posso deletar outro aqui, deletar outro. Tudo bem? Agora vamos criar o alterar, que é simples também, só exige os conceitos que nós vamos ter que explicar. Vamos agora criar um novo componente, né? Para o alterar, que vai ser, o alterar vai ser bem igual ao cadastrar. Então, criar um alterar usuário. Criado agora. Vamos lá. Vamos abrir aqui o HTML do alterar usuário, né? Vamos abrir o HTML do cadastrar usuário. A lógica vai ser a mesma, né? Então vamos copiar tudo que está aqui e a única coisa que vai mudar é o método, que é o método de atualizar. Então vamos colocar aqui no cadastrar, no alterar, né? Salva assim, depois a gente troca o método aqui, não pode esquecer. Vamos para o TS, né? E vamos abrir o cadastrar usuário component. No caso do alterar, vai ser o seguinte: nós vamos fazer o router, né? E eu vou ter que passar para o alterar, para o meu outro componente, qual o usuário que eu estou querendo alterar, né? Só que ficaria muito custoso numa aplicação eu passar por URL, né? Passar lá por parâmetro um objeto inteiro. Então, vamos fazer, como a convenção diz, como o próprio Angular sugere, passar o ID pelo root, né? Pelo URL, pelo path, e aí a gente vai capturar esse objeto pelo ID dele e fazer a alteração. Então, aqui, né, no caso do usuário, nós vamos ter um usuário, pode até estar vazio aqui. No lugar de cadastrar, vai ser alterar o usuário. Então, vamos fazer logo, então, o método no serviço, né, que ainda não está criado. Vamos abrir no serviço. E vamos copiar aqui, cadastrar, colar aqui embaixo dele, né, e mudar apenas o nome para alterar. Put, né?
Só muda o método, nós vamos utilizar que é o HTTP PUT, né? E o URL também que vai ser para o update, certo? Então, quando essa requisição me retornar uma resposta, eu vou atualizar o usuário, né, da lista e voltar para a posição anterior, para o path anterior que eu estava. Feito alterar o usuário, vou fechar meu serviço e vamos ter que utilizar aqui um outro módulo para poder pegar o ID que vai ser passado por parâmetro. Opa, na verdade que eu estou alterando o cadastrar usuário. Deixa o cadastrar usuário como está. Vamos lá para o alterar componente. Vocês vão só copiar isso aqui do cadastrar usuário para o alterar componente. Pode copiar até mesmo o construtor, o Nginx, faz tudo. Por aqui, né? O usuário não precisa ter nada. O serviço HTTP está faltando importar aqui, né? E vamos alterar aqui as coisas, certo? E aqui eu vou importar o Activity Router para poder pegar o que está sendo passado pelo path, certo? Com as injeções de dependência aqui, dessa forma, certo? E dentro do meu ng-init, eu vou pegar o ID que está sendo passado por parâmetro, através do comando router.snapshot.paramap get ID, certo? E tendo o ID agora eu tenho que pegar o usuário pelo ID, só que eu ainda não criei esse método no meu serviço, então vamos criar. O método getUsuário, né, vai filtrar pelo ID dentro do array que eu já tenho aqui de usuários, não vou fazer requisição para esse caso, né? Vou filtrar o ID que foi igual ao ID passado por parâmetro e vou retornar o usuário, certo? Agora eu posso chamar esse método que eu criei, getUsuário, aqui para conseguir obter o usuário que eu vou alterar. Aqui no ng o init, né, depois que eu obtenho o ID, eu vou dizer que o usuário aqui do meu componente vai ser igual ao http service.getUsuário pelo ID que eu estou recebendo por parâmetro, certo? Então, agora o usuário que vai aparecer aqui no meu HTML, né, vai aparecer até aqui no meu input, por causa do trade databind, ele vai ser o usuário que eu cliquei lá para alterar. O que mais está faltando agora é o root, né? Porque nós estamos contando com que o root receba um ID como parâmetro. Então vamos usar o root. Vamos adicionar um novo path aqui. Que nesse caso vai ser o atualizar ID, né? Atualizar não, alterar ID. ID. E o componente que eu vou colocar aqui, eu tenho que importar aqui também. Certo? Então sim. E aí eu posso colocar ele aqui. Alterar com, né? Vou receber um ID por parâmetro. Agora eu vou salvar meu root. E eu tenho que colocar lá no meu listar um botão para que eu possa ir atualizar aquele usuário, escolher o usuário que eu quero atualizar, certo? Então vamos lá agora no meu listar usuário HTML. Vamos colocar um botão aqui depois do botão de deletar para atualizar, né? Vamos colocar uma tag A aqui, né? Com router link para o alterar, né? Que nós criamos e passar o usuário ID, o ID do usuário, certo? Tá. E aqui o botão vai ser o botão de alterar. Certo? Agora vamos testar. Então, o botão alterar agora aqui. Vamos clicar agora aqui em alterar o novo usuário, né? Opa, algum erro aconteceu aqui. Na verdade, está só faltando o import do location aqui, né?
certo? E agora vai funcionar. E também, né, o que a gente não podia esquecer de alterar, que é o método que eu estou chamando aqui, né, que não vai ser cadastrar o usuário, é alterar o usuário, certo? Agora vai funcionar. Vamos aqui em alterar, né, colocamos a senha para 12 e clicamos em cadastrar. Né? Só alterar o nome, mas já está alterando aqui, como você